Olá meninas, nós vamos para a nossa primeira história bíblica e eu queria que vocês tomassem nota de algumas coisas. Por exemplo, sempre na história bíblica nós vamos precisar ter à mão a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, alguns textos. Eu vou ler aqui nessa palavra, na Palavra de Deus. Eu vou precisar ter à mão os meus visuais da história. Nós vamos estar estudando sobre a vida de Cristo, então hoje eu vou contar para vocês a primeira história da vida de Cristo, certo? A número 1. Vocês vão sempre ter que ter à mão os símbolos da salvação, que fala do amor de Deus, certo? Fala do pecado, o homem pecador, fala de Jesus Cristo morto e ressuscitado e também fala do convite da salvação, vamos dizer, o apelo, como a gente chama. Nós vamos ter uma aula específica sobre esses símbolos, tá? Por isso que vocês receberam eles. Mas sempre a gente vai precisar usá-los nas nossas histórias. Vocês precisam também ter sempre à mão o esboço, certo? A sua cópia, o que você não pode esquecer, para que você sempre possa dar uma olhada. Não é errado você olhar, é melhor você olhar do que não falar aquilo que é correto e aquilo que está programado e que está na Bíblia, certo? Então, vamos dizer que agora vocês são crianças, ouvidos de criança, mas eu quero que vocês observem atentamente e raciocinem tudo aquilo que eu vou estar falando, porque tudo isso faz parte de uma metodologia, a gente está construindo a metodologia. Então, quanto mais você escutar as histórias de acordo com a metodologia certa, você vai fixando na sua mente e daqui a pouco você vai estar com tudo isso na ponta da língua, tá bom? Então, vamos lá? Olá, crianças! Hoje eu tenho uma história muito especial para contar para vocês. Essa história está na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E essa história nos fala de uma grande notícia. Quem aqui não gosta de ouvir grandes notícias? Notícias extraordinárias, notícias boas? Claro que nós gostamos de ouvir, não é? Mas de quem a gente escuta? Às vezes a gente escuta do nosso pai ou da nossa mãe dizendo: amanhã a gente vai para a praia. Ou então, vamos para o shopping tomar sorvete ou lanchar. Todo mundo gosta, não é, dessas notícias? Mas essa notícia também é muito boa. Mas quem será que deu essa notícia? Nós vamos descobrir. Na Bíblia nos fala que desde Gênesis, Deus prometeu. Deus fez uma grande promessa. Ele disse a Adão e Eva que mandaria que destruiria todo o pecado. E essa promessa, depois de muito tempo, foi cumprida. A promessa de Deus foi cumprida e Deus a cumpriria enviando o seu único filho, o Salvador do mundo. Pois é. Pois, na nossa história fala sobre essa grande promessa. Uma mulher que iria se casar, o nome dela é Maria. Maria estava se preparando para se casar com José. Ela era da linhagem de Davi, ela era do povo de Deus. E Davi era descendência de Noé e de todos os homens que eram separados para cumprir o plano de Deus. José também era descendente, era judeu da descendência de Davi. E o que aconteceu? Eles iam se unir em casamento. Mas, num dia, um anjo do Senhor, o anjo Gabriel, apareceu para Maria e lhe deu uma grande notícia. O anjo Gabriel falou para Maria que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Ela iria gerar na sua barriguinha um filho dado por Deus e esse filho seria Jesus. Maria acho que ficou um pouco assustada, mas aquele anjo disse para ela: se alegre, você é bem-aventurada. O anjo disse a Maria essa grande notícia. Maria ficou meio assim, eu acredito. É tanto que o anjo disse bem assim para ela: olha, não tem a sua prima Isabel que não pode ter filhos? Pois é. Ela também está grávida, ela vai ter um filho. Isso é prova de que Deus pode fazer o impossível e Deus quer cumprir a promessa dele através da sua vida. Maria ficou pensativa e na Bíblia fala assim: como Deus escolheu Isabel
para gerar um filho, mesmo sendo estéril, com seu poder. Deus escolheu Maria para gerar o Salvador. Sabe, crianças, Deus também escolheu você. Deus escolheu você para fazer parte de um grande plano. Deus tem um plano na sua vida, sabe por quê? Porque Ele ama você. Na Bíblia fala lá em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo. E você não está no mundo? Então Deus ama você. Sinta-se amado pelo Senhor, sinta-se privilegiado de fazer parte do plano de Deus aqui na terra. Deus conhece você e Deus tem um plano para a sua vida. Ele lhe ama, assim como Ele amava Maria, que foi a escolhida para ser a mãe do Salvador, e também Isabel, que nem podia ter filhos e estava grávida. E sabe o que a Bíblia fala? Que Maria foi visitar Isabel. Quando Maria foi visitar Isabel, a Bíblia fala que os bebezinhos se estremeceram na barriga. Por que será que aqueles bebezinhos se estremeceram na barriga? Eles estavam confirmando que tudo que estava acontecendo era uma obra de Deus mesmo, era algo especial, era plano de Deus para a vida daquelas mulheres. Sim, elas se alegraram no Senhor. Maria sabia que aquilo que estava acontecendo com Isabel era algo de Deus e o que estava acontecendo com ela também era algo especial de Deus. Elas seriam mães e mães porque Deus disse que seriam. Deus cumpre as suas promessas, né? Então, Maria acreditou. Maria acreditou. E sabe que muitas vezes nós não queremos acreditar? Nós precisamos ter cuidado, porque quando a gente não acredita, isso é sinal de que a gente está pecando. Quando a gente não acredita em Deus, quando a gente não crê no que Ele fala na Bíblia, nas suas promessas, nós estamos pecando. E pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não me faz estar perto de Deus. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala aqui em Romanos 3:23, diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos pecadores e o pecado nos deixa, ó, distantes de Deus que tanto nos ama. E Deus nos ama tanto que Ele, olha aqui, Ele como Pai, Ele enviou o Espírito Santo de Deus para cumprir a promessa. Através do Espírito Santo de Deus, Maria conceberia e daria à luz a um filho. E esse filho não seria qualquer filho, seria o Salvador do mundo. Lá na Bíblia tem um versículo que diz a respeito de Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, o Espírito Santo de Deus é quem iria envolver Maria e dar aquele filho, que era o filho do próprio Deus. Sabe, crianças, Maria ficou feliz. Maria creu no que estava acontecendo. E a Bíblia fala que quando ela creu em todas essas coisas incríveis que Deus estava fazendo, Maria louvou ao Senhor. Deus quer que a gente louve a Ele. Na Bíblia tem um capítulo inteiro de louvor que Maria oferece a Deus e ao Senhor Jesus, porque ela sabia que aquele filho que estava gerando seria o Salvador do mundo e o Salvador dela também. É isso mesmo. Jesus significa Salvador. Jesus significa Salvador prometido. E Ele era o Salvador prometido. Ele viria a esse mundo, Ele iria se dar para que morresse numa cruz. E quando Ele morreu naquela cruz, foi pelos meus pecados e pelos seus pecados, para apagá-los, para tirá-los. E Ele não ficou morto naquela cruz. Depois de 3 dias Ele ressuscitou. Ele está vivo. E por causa do que Jesus fez, os nossos pecados podem ser perdoados. E Maria sabia disso. E Maria louvou ao Senhor. Na Bíblia fala que ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor nosso Deus. E é isso que nós devemos fazer. Engrandecer ao Senhor, porque Ele pode fazer coisas impossíveis. Só Jesus pode fazer coisas impossíveis na nossa vida. Ah, teve outra coisa também.
Quando Maria talvez tenha falado para José, José ficou meio assim, eu acho que eu não vou casar com essa mulher. Ela está grávida e ela está dizendo que é do Deus que mandou. Será que isso é verdade? Eu acho que José deve ter ficado pensando assim, eu acho que eu não vou me casar com ela. Eu não sei nem de quem ela está grávida, mas a Bíblia diz com certeza que José foi dormir. Eu penso que ele deve ter ido dormir preocupado. Mas a Bíblia não fala, a Bíblia só fala que ele foi dormir. E enquanto ele dormia, um anjo veio em sonho, falou com José e disse a José assim, José, você vai casar-se com Maria. Aquele bebezinho que ela está esperando é obra de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus, é cumprimento da promessa, é vida do Senhor na terra, Ele vai ser o Salvador do mundo. Você precisa receber Maria como sua esposa e vocês precisam cuidar desse menininho que vai nascer. Quando José acordou daquele sonho, ele não teve dúvida. A Bíblia fala que ele obedeceu. Ele deixou Deus guiá-lo. Crianças, então você que já tem Jesus no seu coração, deixe Deus guiar você. Obedeça quando o Senhor falar através da sua palavra. Obedeça. Faça como José. Você que já tem Jesus no seu coração. Obedeça a palavra de Deus, assim como José obedeceu a palavra de Deus através daquele anjo que disse para ele se casar com Maria. E José obedeceu e tomou Maria como sua esposa. Eles se casaram mesmo ela estando grávida. Ela se casou com José, José se casou com Maria. Crianças, Deus estava usando Maria e José para trazer o Salvador prometido a este mundo. José e Maria são parte do plano de Deus. Eu e você somos parte do plano de Deus. Que boa notícia! Que notícia excelente, sabe? José se casou com Maria e eles dois começaram uma nova vida juntos. E eles sabiam que eles precisavam cuidar do Salvador prometido. Mas será que haveria ainda alguma surpresa? O que será que aconteceria na vida de José e Maria? Nós vamos descobrir nas próximas aulas, hein? Você não pode perder nem ficar de fora. Você precisa estar aqui, tá? Toda quinta-feira para ouvir a história. Mas eu ainda preciso falar mais uma coisa. Você que ainda não tem Jesus no seu coração, você precisa confiar em Jesus, porque Ele é o Salvador prometido que Deus enviou para perdoar a minha vida e a sua vida de todo pecado. Então, se você não tem Jesus no seu coração, eu quero dizer para você que Ele ama você, mas Ele quer perdoar os seus pecados. Por isso Ele enviou Jesus, o único e perfeito Salvador, para morrer em seu lugar, ressuscitar. E hoje, se você crê, você pode ter os seus pecados perdoados. Você quer crer no Senhor Jesus? Você pode crer nele, você pode confessar a Ele os seus pecados e você pode convidar Ele para vir morar no seu coração. Vamos fazer isso agora? Se você não tem Jesus no seu coração e quer fazer isso agora, ore comigo assim. Senhor Deus, eu creio no Senhor Jesus. Eu quero confessar para Ele que realmente eu sou pecador, mas eu quero também pedir que Ele venha perdoar os meus pecados e venha morar no meu coração e ser o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, eu quero convidar você a me esperar naquela porta quando eu terminar agora de contar a história. E eu vou mostrar para você através da Bíblia como você pode realmente ser um filho de Deus, tá bom? Acabou a nossa história. E agora você, professor, você percebeu algumas coisas diferentes? Por exemplo, essa história teve uma introdução? Qual foi a introdução da história? Será que foi uma frase que eu disse assim? Quem já ouviu uma grande notícia? Houve dentro da história o plano de salvação?
As vezes que eu falei sobre o amor de Deus, o pecado e Jesus Cristo, isso são os fundamentos da salvação, que a gente colocou dentro dos fatos da história. Será que houve nessa história um ensinamento para a criança salva e um ensinamento para a criança não salva? Vocês sabem que sempre vão estar escutando vocês, crianças salvas e crianças não salvas, mas a gente não sabe. Mas Deus sabe. Então, será que nessa história eu falei para a criança salva e para a criança não salva? Você consegue identificar? Quando eu falei assim como José obedeceu e foi guiado por Deus, Deus quer que você que já tenha Jesus obedeça e seja guiado por Deus. Será que isso é um ensinamento para a criança salva? Será que eu fiz o convite da salvação? Será que eu perguntei, você quer crer no Senhor Jesus? Você quer confiar nele? Tudo isso a gente precisa analisar numa história bíblica. Não são apenas fatos. São histórias que transformam a vida dos nossos alunos. Então, eu convido você a não perder nenhuma aula, nenhuma história. E cada vez que você for ouvindo, você vai se apropriando. Cada aula que você vai aprendendo, você vai também se apropriando de algo muito especial que vai lhe ajudar, lhe auxiliar a levar as crianças a Cristo. Tá bom? Eu vou ficar por aqui, mas eu espero que próxima semana nós tenhamos muitas outras emoções. E não esqueça de fazer atividade, tá? Se precisar escutar novamente, escute novamente. E que você possa crescer para a glória de Deus, tá? Deus abençoe.